Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento em todo lugar. Publica Play, é só apertar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui mais um episódio do Publica Play e hoje, olha pessoal, as nossas gravações estão de peso, viu? Nós estamos aqui com a doutora Raquelina Santangelo, é isso? Isso. Maravilhosa, advogada, e ela vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e de tudo um pouco. Então vamos lá. Doutora, muito bem-vinda, estou muito feliz aqui com a sua presença, né? E eu gostaria que, se você quiser se apresentar, pode se apresentar, fica à vontade. Muito grata pelo convite, é uma honra falar para você, Cíntia, que conheço a sua luta, o seu trabalho, e também falar um pouco do que é a minha carreira, a advocacia, dentro do direito de família e dentro do direito em geral. Então, é um prazer. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos prosseguir, né? Então, a gente vai começar aqui. Raquel, conhecida como Raquel, né? Então, Raquel, me fala um pouquinho sobre a sua carreira jurídica de mais de 40 anos, né? É uma sólida formação pela PUC, né? O que te levou a escolher o direito como caminho de vida? Olha, eu era garota ainda, e ainda em preto e branco, passava um seriado na televisão de um advogado chamado Perry Mason. E ele ganhava todos os processos, absolvia os clientes dele, ele conseguia provar a inocência. Eu ficava encantada com aquilo. E aquele seriado levou muitos capítulos. Quando chegou a hora de optar pela carreira, eu tinha sempre isso em mente. Tanto que fiz clássico, né? Fui para a área de humanas e aí prestei, quando me formei, prestei concurso, né? Prestei para vestibular para PUC e entrei. Então ali era uma coisa assim, porque lá nos anos 70, muito difícil uma mulher escolher uma carreira masculina, porque era totalmente masculina. Uhum. Tanto que na classe nós éramos em 180, sei lá, só umas 10 ou 12 mulheres. E dessas 12 ou 12, acho que nem todas se formaram, tá? Uhum. Então, foi um escândalo, porque no dia que eu fui, primeiro dia de PUC, teve lá aquela coisa que os estudantes fazem, trote e tal. Eu cheguei em casa toda pintada, toda lesada. Nossa, meu pai ficou horrorizado. Ele diz, não é possível. E ele dizia, como que eu vou falar para os meus amigos que a minha filha escolheu uma carreira masculina? Não é possível. Ele ficou muito bravo. Ele falou, vou ter vergonha. Porque para ele, mulher nasceu para fazer normal, ser professora primária, casar, ter uma penca de filhos e só. Eu não queria nada disso. Naquela época você já contrariava... Meu sonho não, já era vanguardista. Meu sonho não era ser dona de casa. As minhas amigas, né, diziam, eu quero me casar com um médico e vou morar numa casinha, vou lavar os uniformes dele. Eu dizia, mas essa mulher é doida, que é isso? Então, é assim. Bom, é isso. Então, sempre foi uma vocação, desde bem jovem. Então, aí entrei, né, fiz a faculdade da PUC e depois parti para a pós-graduação, porque eu gostava do convívio acadêmico, né? Entendi. Aí fiz a pós-graduação, ao mestrado, né? Apresentei lá a minha dissertação de mestrado. Meu orientador era o Celso Bastos. Perfeito. E na época, você o meu foi escritório... professora assistente dele, né? Sim, eu Legal. fui professora assistente dele. Na época, o escritório dele era em frente ao meu escritório, no mesmo prédio. Olha que e bacana. Nós transitávamos assim, ele já, na época, era casado, tinha lá uma pessoa. E aí, nós fazíamos muitos trabalhos intelectuais juntos. E aí... bolamos um curso, eu coordenava um curso de pós-graduação na PUC aos sábados de manhã. Isso levou uns 6 meses, mais ou menos. Vinham diversos convidados, juristas e tal.
E dentre os alunos veio a pessoa com quem eu me casei depois. Ele tinha acabado de ficar viúvo, com 3 filhos. Entendi. E eu estava pronta para ir para a Sorbonne fazer minha tese de doutoramento. Olha. Só que aí tudo mudou. Então, me casei com ele. Entendi. E virei uma madrasta, que depois eu vim a ser uma boa drasta. Porque quando eu me separei dele, os meninos todos preferiram continuar morando comigo. Olha isso. Nesse meio tempo, claro, veio meu filho, né, o mais novo, o Luiz Felipe. E aí, depois de 14 anos, eu me separei dele. E houve um adultério da parte dele, eu me separei dele. E aí o Celso também se separou. A mulher dele foi embora e deixou a guarda das 3 meninas com ele. Então ele me chamou, né, me contratou, falou: você faz a minha separação? Eu falei: tá bom. Foram tantas reuniões por conta dessa separação que nos envolvemos emocionalmente. Olha! Ele separado, eu também. E foi assim. Olha eu as sei histórias. mas eu nunca abandonei a carreira. Perfeito. Sempre tive pessoas que cuidassem da casa, dos filhos, tá? Nunca deixei de dar atenção, mas assim, nunca abandonei o meu trabalho. Nossa, perfeito. E é assim, é uma sugestão que eu faço para todas as mulheres, que jamais abandonem seus trabalhos. Ah, com certeza. Porque caso abandonem, quando tentam voltar, estão fora do mercado Sim, de trabalho. E aí estarão desgraçadas. Exatamente. Certo? Porque a pensãozinha que eles pagam... Quando pagam? Quando pagam para os filhos, é uma merreca. É merreca. Então aí... Mas depois o Celso ficou doente, ficou com leucemia e tal. E aí, ele morreu. Assim, mas num dado momento... Ele foi referência, né? Foi referência no direito constitucional, grande mestre. Se nos dias de hoje ele estivesse vivo, ele estaria toda hora na televisão falando de todos os problemas constitucionais que a gente enfrenta hoje. Era um grande conhecido tanto nacional e internacionalmente. Foi uma grande sumidade na área dele. Certo. Então foi assim, essa coisa assim da carreira nunca me desviou, sabe assim. Você sempre soube separar, né? Porque o que a gente vê muito, inclusive nas mulheres, é essa situação, né? Eu sou prova disso. Eu tive um divórcio conturbado, né? A gente já teve, inclusive, a oportunidade de conversar do meu primeiro relacionamento. E para eu encontrar o eixo, eu demorei uns 6 meses, 7 meses. Ou que mais. Aí, ou até mais. Mas eu me lembro que ficou muito claro na minha vida. E até hoje, eu falo que eu coloco na caixinha. Né? Então, assim, aqui eu tenho uma caixinha que é do meu trabalho, que é os meus objetivos, minha carreira e tudo mais. E aqui é meu lado pessoal, emocional. Então, eu sempre deixo essas caixinhas um pouco distante uma da outra. Né? O que a gente vê muito é que as mulheres, elas costumam misturar, né? Tudo bem que às vezes tem Tem mulheres que abandonam a carreira porque ou é pelos filhos, ou é... Não. Num dado momento dessa minha convivência com o Celso e filhos, porque quando eu me separei do primeiro marido, eu estava com 4, né? 3 filhos. Aí... Todos eles preferiram continuar morando comigo. Mas é que você é uma boa drasta, né? Não é uma madrasta. Não é o 100% Mas aí, dos casos. a guarda das 3 meninas tinha ficado com ele. Então, num dado momento, em vários eventos, eu tinha 6 ou 7 adolescentes em casa. Meu Deus. Agora, para administrar uma casa jamais. Eu sempre tive auxiliares. Tem que ter. Tanto que, às vezes, as meninas me chamavam de Raquel Delivery. Porque se não tinha cozinheira... Era um delivery, eu tô não quase tinha... nessa pegada. Não, era assim. Então, e foi em decorrência desse meu casamento com o Celso, é que surgiu a editora jurídica. Entendi. A editora, a Celso Bastos Editora, e depois a RCS Editora, porque o Celso publicava as obras dele, ele era um grande... constitucionalista, né? Certo. E as obras dele eram assim maravilhosas e vendiam muito. Então ele publicava pela Saraiva e aí resolvemos montar a editora para publicar as obras dele. E aí foi um sucesso.
Foi um Olha. sucesso, tanto que eu passei a fazer parte da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, né? Porque a editora era um sucesso. Aí depois que ele faleceu, eu continuei, mas aí já não era mais a mesma coisa, porque ele tinha morrido e as obras, né, precisavam ser atualizadas. Entendi. Mas mesmo assim ainda continuei há mais um tempo e tanto que fui convidada para uma cerimônia no Palácio, né, em Brasília, para assistir a cerimônia da alíquota zero para o livro. Tanto que essa lei até hoje existe, alíquota zero para o livro. Um incentivo, né? É, um incentivo. Então, foi uma época assim bastante agradável. Só que eu comecei a ver que eu ganhava dinheiro na advocacia e colocava na editora, porque não tinha assim um best-seller. Depois que Celso morreu, não tinha um best-seller. Aí eu acabei desistindo e continuei na carreira jurídica, né? Certo. Na carreira do meu escritório, com direito de família e patrimônio, né? Sim. Porque as E eu duas soube coisas... que seus casos, você é com os pingos nos is, né? Ah, Soube não. que resolve. Olha, gente, eu já soube que a Raquel é uma advogada maravilhosa, excelente, porque a gente entende assim, a gente conversa com muitas pessoas, né? E tem alguns casos que as pessoas acabam deixando aqueles processos correr por vontade própria, eu digo, né, doutora? Ah, não, Só que a tem Raquel que- não, a Raquel é uma advogada que fica em cima, que resolve de verdade, né? Não, Então, olha, mesmo com o fórum virando digital, porque antes você ia ao fórum, tinha acesso direto ao juiz. Sim. Hoje em dia não, você precisa, né? Eu falo embargos auriculares, você vai na orelha dele para pedir pelo seu processo, tá certo? Então aí, mas nada impede que você vá pessoalmente. Você pode marcar horário com ele, né? Através de e-mail. Então você vai, explica para ele, né, o seu caso, porque ele tem 8.000 processos em andamento. Então. Se você não vai lá para lembrá-lo, para ele fixar a tua cara. Agora, tem advogado que espera a publicação, espera o juiz mandar se manifestar. Eu não, eu chego lá, chegava, porque agora eu não faço mais o contencioso. Tá. Eu só faço consultoria e o consensual, né? E tem a minha equipinha, né? Minha equipe, né? Minhas colegas, o meu colega, e aí eu passo para eles. Mas eu Certo. mesma não tenho mais paciência de aguentar, sabe? Mulher choramingando, se lamentando, falando mal do ex-marido. E vice-versa. E vice-versa. Na pandemia, eu fiquei trancada em casa, né? Meus filhos me trancaram em casa e me tomaram o carro para não ter risco de eu Seus sair. filhos, né? E aí me ligou uma cliente minha da área, né, de família, separação e tal. Ela falou mais de 1 hora comigo, falando mal do marido, que ia proibir a criança de ver o marido, que queria que aumentasse a... Eu desliguei o telefone, eu tinha vontade de bater nela. Aí eu falei, tá na hora de parar. Então, aí E tem foi que saber... assim, foi assim que Você falou, não eu, tenho mais que eu não paciência. eu cheguei à conclusão que eu não tinha mais condição de aturar, sabe, essa lamentação. E aí depois foi seguindo, né? Certo. Mas antes disso, antes da pandemia, eu fui convidada para ser conciliadora das varas de família de Santo Amaro. Isso que eu ia te perguntar, Então, né? assim, e como que foi esse trabalho? Eu Porque envolve fiquei os conflitos, eu né? fiquei quase 10 anos. Certo. Então, a conciliação envolve conflitos. E aí, a audiência de conciliação chama as partes e tenta conciliar, fazer um acordo lá, tal, né? E eu conseguia fazer de 90% a 100% de acordos. Olha que bacana. Porque conversava com eles, o Experiência. separando. Geralmente era pensão alimentícia. Era... Bom, nessas coisas, porque lá é assim, de 90% a 95% a 10%, envolve Santo Amaro, é uma área muito grande, ampla. envolvia na época Morumbi e Cidade Jardim. Certo. E 90% a 95% jardins. Jardim Ângela, Jardim Miriam, Jardim São Luís, aqueles jardins das comunidades. Certo. Então, a clientela lá era a maioria de comunidade. Então, assim, um belo dia apareceu lá
um rapazinho, bem assim, apessoado, ele falou, a senhora, eu estou em segurança aqui? Falei, claro, só está num tribunal, né? Tem segurança. Ele falou assim, é porque essa que vem aí tem BO contra ela. Eu falei, não, aqui o senhor está em segurança. Bom, entrou, tal, discutiram. Peraí, ele tinha um BO contra a mulher. Ele tinha um BO contra a mulher. Então ela que ameaçou ele. Deixa eu contar a história. Ah, tá. Aí eu falei, não tem problema, tal. Fiz a audiência, discuti daqui, discuti de lá. Chegaram num acordo para ele pagar lá R$200 de pensão. Aí, enquanto assinava o termo, eu falei, o senhor pode sair antes. E aí, depois... ela ia assinar o termo, né, do acordo. Eu falei, minha filha, o que é esse negócio com ele? Ela parecia uma menina linda, parecia Isis Valverde. Sim. Bem arrumadinha, ele também era bonitinho. Moravam lá numa comunidade lá, não sei bem exato, não lembro agora. Aí ela falou assim, olha, doutora, é o seguinte, o moleque, meu filho de 2 anos, estava com febrão. Eu precisava ir na farmácia comprar remédio. Ela falando? Não, ela me contando Uhum. a história do BO. Sim. E eu tinha que ir na farmácia e ele lá no boteco jogando e tomando cerveja. Fui chamar 2 vezes, porque a minha irmã que trabalha em hospital, ela ia trabalhar à noite, não podia ficar com o menino e eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ah, doutora, não tive dúvida. Botei o moleque no braço, fui lá, dei uma pequena facada nele. Nossa! Esse foi o BO. Que geralmente era diferente a história, né? Então, era diferente. Quer dizer, mas fizeram lá um acordo tal, e tudo bem. E apareciam casos assim. Então, por exemplo, investigação de paternidade. Sabe, aquele pai, suposto pai, que fica enrolando para ser citado, para ir na Uhum. audiência. Bom, chegou um caso lá, o menino já tinha uns 10 anos. Uhum. E aí, o cara falou, não, porque eu quero DNA. O DNA, como era gratuito na época, demorava. Aí a mulher falou assim, mas ele é a cara dele, doutora. Falei, tá bom, o moleque tá aí? Tá. O moleque chegou no espaldar da porta, parou assim, mas a mesma parada do pai. Era cagado, escarrado, o pai. Eu falei, o senhor tem dúvida ainda? É a sua cara. Bom, sabe que ele aceitou e não precisou Olha aí. de DNA, registrou a criança. Então lá era um celeiro muito humano. Sei. Você convivia lá, eu chegava em casa, eu voltava com a alma lavada. Dizia, como eu sou feliz. Porque você fazia de fato justiça. Não, e como eu Auxiliando, era né? feliz, porque eu tinha tudo, né? Tudo o que era possível ter. É. Mas era assim, entendeu? Entendi. Então eu voltava com a alma leve. E eu fiquei lá, era um voluntariado, não ganhava nada. E eu fiquei lá quase 10 anos, até que depois eu falei, a minha contribuição, né, para a comunidade já foi feita. Entendi. E foi assim. Agora, enfrentei nessa carreira toda muita discriminação, Eu muita imagino. coisa. E aqueles casos também que, assim, que geralmente... que a gente vê muito na internet, né? Agora, as mães, né? Os próprios pais, eles estão usando a internet como um meio de pedir ajuda ou de ter voz. Né, em alguns casos, e a gente sabe que em todos os casos ou todas as áreas também existem os oportunistas, né? Mas qual o caso, assim, até nessa questão de paternidade, né? Existe caso, exemplo, de a criança ter, vai lá, 7, 8, 9, 10 anos e não ser filho? E como que judicialmente você conduz uma história como essa? Bom, Ou você já olha, teve, se você pegou, né? Veja bem, se a mulher entra com a investigação de paternidade e pede a pensão alimentícia, e o processo vai rolando por 10 anos, ele tem que continuar pagando essa pensão por esse período, até comprovar se é filho. Aí tudo que ele pagou nos 10 anos, caso lá na frente não seja, o DNA não comprove que é filho, ele perdeu todo esse dinheiro. Ah, entendi. Por isso que é bom fazer logo o teste de DNA Entendi. e resolver
o assunto, porque tudo que você paga em termos de alimentos para esse suposto filho é irrepetível, não volta. E já teve algum caso ou de colega parecido com isso que a gente está conversando? De acontecer de 15, 20 anos e descobrir que não é pai, ou enfim. O que acontece não é descobrir que não é pai. É a parte se negar a fazer o teste de DNA, porque acha que é humilhante. Eu tive um caso assim, era um desembargador lá de Fortaleza, que uma das colegas me indicou, e ele veio aqui para audiência. A criança era uma menina de 23 anos com síndrome de Down. E aí ele chegou, a menina veio, porque você fica num corredor ali, né? Enquanto aguarda a audiência, querendo abraçá-lo e tal. Ele se esquivou um pouco. Bom, e aí ele não quis fazer o teste de DNA, que ele achava que era humilhante. Pois o juiz deu a paternidade para a criança. E já não foi um caso só. Por isso que eu sempre aconselho, faz o teste. O máximo que pode acontecer é ser teu filho mesmo, porque senão o juiz vai decretar. Vai decretar, entendi. Então, é assim. Tem essas situações assim, situações assim de briga de casal, familiar, aí não deixa ver a criança, não deixa... Aí, sabe, é tudo... Agora, o que mudou, por exemplo, muita coisa, a jurisprudência tem mudado muita coisa, né? Sim. A lei diz uma coisa, a jurisprudência interpreta de forma diferente, então tem melhorado muito. Tem melhorado nessa questão mais da criança, de resguardar, nesse sentido? Sim, no sentido... Porque, assim, nós... presenciamos, infelizmente, muitos casos, né, aliás, tanto de abandono como de maus tratos, né? Porque as pessoas entendem... De uns anos para cá, a situação do abandono tem gerado indenização por dano material. E também o psicológico, talvez? Dano psicológico, e eles têm conseguido grandes valores, importâncias vultosas nesse caso. Entendi. Até porque é uma coisa irreversível, né? Um período que você perde ali de ter um pai ou uma mãe... Não volta mais. Qual é o valor disso? Não tem. Como precificar a ausência de um pai? Não tem como. Né? Então... Mas sabe, eu acho o seguinte... Entre ter um pai canalha, que só vai dar mau exemplo, e esse pai abandonar a criança, é melhor que ele abandone a criança e a mãe cuide da criança com todo respeito, com que dê uma educação dentro dos padrões morais, tudo, entendeu? Que dê educação, né? Porque às vezes, é o que você falou, ao invés de ter um pai tóxico, é melhor não ter. É melhor não ter. Né? Eu até presenciei recentemente, né, uma conhecida que, de fato, a terapeuta falou para ela falou, e a gente conversando, ela falou, olha, a terapeuta falou que é melhor o pai dele estar distante do que presente na vida dele. Porque toda vez que o pai se aproxima, ele faz mal. Toda vez. Né? A criança, o adolescente, ele tem insights, ele tem... Teve um processo em plena pandemia que... ele agredia a moça, tal, era um relacionamento tóxico. Eles tinham 2 filhos, um menino de uns 9 ou 10 anos e o outro de 4. E ela resolveu se separar, tal, e ele até concordou, ela ia para a casa da mãe dela, tal. Na hora que ela estava colocando as coisas dela e das crianças no Uber, ele arrancou esse de 4 anos do colo dela e disse, este fica. Nossa. Bom, não tinha jeito, né? Ela foi para casa da mãe, aí me procuraram. Falei, tá bom, vamos entrar com busca e apreensão. E aí entrei com busca e apreensão da criança, entrei com todos os processos possíveis, imagináveis. E aí, em plena pandemia, o fórum fechado, digital. Nossa. Eu não conseguia falar com o oficial de justiça. Meu Deus. Porque o oficial de justiça tem que ir junto com você. Você vai junto, vai a mãe, vai a avó, vai não sei quem mais, mundo. a polícia, e vai lá para resgatar a criança.
Então, é um escândalo. Nossa, A criança um chora, trauma. grita, a mãe grita, ele grita, um escândalo na rua, a vizinhança toda sai. E aí ele não entrega e a polícia arranca do braço dele. E isso é a busca e apreensão. A criança fica traumatizada. Então. Aquilo não sai, né? Do consciente ali, ou Não subconsciente sai, da não criança. sai. Então, eu acho que, por exemplo, veio a lei há poucos anos, né, da guarda compartilhada. Aham, isso. Muita gente entende que guarda compartilhada é a criança ficar, um mês com um mês com outro. Não é isso. Isso, ficar um mês com um, desde que concorde com um mês com outro, é guarda alternada. Não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada só serve, no meu entender, para o ex-casal que se entende muito bem. 100%. Um casal que briga. 100%. Não adianta. Por quê? A guarda compartilhada, você vai decidir tudo em conjunto. Sim. Qual a escola que vai frequentar, qual o médico que vai atender essa criança, qual o dentista. Se o casal não se entende, não adianta nada. Aí fica a criança no meio desse recheio tóxico. Tóxico. Então, E às vezes tem até uma mulher que não aceita a criança, né? sim. Que faz tudo para que a criança não tenha uma convivência ou uma boa relação com o pai. E também a questão sim, da tem muita- família paterna. Tem, por exemplo, geralmente o pai ou a mãe, eles arrumam, eles têm, seguem a vida e têm outros relacionamentos, Sim. claro, e é normal. Normal. Ninguém vai ficar sozinho a vida resto toda. da vida. Só que a atual companheira fica com ciúme da criança, da relação do pai com aquela criança que ficou com a mãe. Tem ciúme porque, será que ele vai buscar a criança e se envolve com ela de novo, tal? Então, isso é complicado, sabe? Então, a criança geralmente precisa de terapia, sempre precisa. E as leis, assim, eu não sei, doutora Raquel, se elas estão mais rigorosas nessa questão de resguardar o direito da criança e a segurança da criança, porque, por Sim, exemplo... porque todo processo que envolve menores, quando há essa litigância, né, entre os pais, eu mando sempre para o estudo psicossocial. O estudo tá. psicossocial é feito pelo fórum, são psicólogas do fórum, né, assistentes sociais do fórum. Elas vão, analisam o ambiente em que a criança vai ficar, tanto na casa do pai como na casa da mãe. Então, isso é muito importante. E as pessoas que estão E envolvidas aí, também. Isso, as pessoas que estão envolvidas, elas fazem uma análise geral daquilo. Então, eu acho muito importante isso. Esse Certo. estudo psicossocial, eu acho muito relevante. Porque nós tivemos casos assim, que chega até difícil de conversar e de citar, né? Que foi da Isabela Nardoni, né? Do Henry, né? Henry. E o Henry, né? Que você vê que teve até participação, não lembro se teve mesmo ou não, pelo que o noticiário informou. A mãe estava ali próxima, entende? O caso Então, da tinha muita Isabela coisa, Nardoni né? é o seguinte: a menina ia passar sempre os finais de semana alternados com o pai. Certo. A madrasta, né, a atual companheira dele, por sua vez, aceitava e não aceitava. Uma criança de 6, 7 anos, ela faz birra. E ela tinha uma outra criança menorzinha, né, a madrasta. E aí, ela, sei lá, numa atitude assim, impensada, né? A menina estava fazendo birra, não queria descer do carro, não queria... Ela deu um tapa, sei lá. E aí, quando subiram, aí eu não sei o que aconteceu. Claro que a gente imagina o que aconteceu. Então, ele socou a criança no chão, a criança provavelmente desmaiou. Ele achou que ela tivesse morrido, então ele resolveu preparar aquele cenário. Cortou a tela, achou que a menina estava morta e defenestrou a criança viva. O pai, né? O pai. Então, aí, eu acho que não era o resultado final que eles queriam. Não era. Nenhum pai faria isso. Ele ficou desesperado na hora. Não o estou defendendo, porque eu acho que ele é um assassino mesmo.
um infanticida. Mas, naquela hora, desesperado, eles não sabiam o que fazer. E resolveram alegar que uma terceira pessoa teria entrado, teria... Bom, Não, então... o pior foi eles chorando, né? Eu lembro muito bem, eu acompanhei esse caso de perto, né? Porque são coisas que nós, como mãe, comove demais, né? Meus filhos, eles são minhas bênçãos, Teve vamos dizer outro assim, caso né? daquele vereador, o deputado Wendy, né? Isso, foi... Nossa, Então, e aquilo, complicado, né? É tudo assim. Então, quando eu sempre aconselho, sabe, as clientes, né, quando vêm me consultar, eu digo, olha, veja bem quem você vai colocar dentro da sua casa. Também tem Você isso. tem um filho pré-adolescente ou uma filha criança. pré-adolescente, veja o caso, esse último da Barueri. Larissa Manoela. Então, eu nem olhei direito, porque eu vou ser não, muito ele que sincera. matou. Quem? O padrasto. Meu Deus. Foi Então, ele. Então, você imagina, ele deu 16 facadas na garota. Mas ele abusava dela? Agora estão exumando o corpo, né? Para fazer um exame mais adequado para ver se houve, assim, O que eu achei estranho, abuso. eu não me aprofundei, mas não sei se você chegou a ver isso. O que eu achei estranho é que a defesa deixou a mãe. Eu não sei se você chegou a ver. A defesa, ela recuou e falou que não vai mais defender a mãe. Esses então dias eu eu não tenho acho que esse acompanhado. caso aí tem coisa muito pior. Eu acho que, Não ela, é só- que ela tinha Eu algum acho que ela conhecimento, sabia, talvez. não sei. A gente não nunca sei. sabe, A não gente pode não afirmar nada. sabe. Mas eu achei estranho esse posicionamento dos advogados da mãe. Eles deixaram de defendê-la, né? Hoje em dia tá muito difícil, né? Você se relacionar e colocar alguém dentro da tua casa, né? De confiar, né? Diante de crianças, adolescentes. Então é o que você falou, realmente tem que puxar a capivara. Quem que é? Não, já pede, conhece alguém, já pede CPF, RG e Deixa eu ver aqui. já resolve. Então, mas assim, falando, lembrando o caso de discriminação que eu tive, Isso. né? Eu tive um cliente que ele foi deputado federal, presidente do metrô, uma pessoa assim. E ele estava envolvido num processo junto a uma empresa do Panamá, uns banqueiros lá do Panamá, né? E aí ele solicitou um empréstimo para essa financeira do Panamá, acho que era 4 ou 8 milhões de dólares na época. E aí ele precisou dar a maior parte do patrimônio dele como garantia. Isso falando que eu faço patrimônio também, sim, né? isso. Então ele precisou dar quase o patrimônio todo dele como garantia desse empréstimo. As parcelas iriam começar a vencer dali 1 ano. O tempo estava chegando de 1 ano e o empréstimo não tinha chegado. Não veio o dinheiro. E aí ele tinha uma escritura que oferecendo, né, garantindo todo esse valor com o patrimônio dele, muitos imóveis. E aí, numa conversa informal com uma amiga, ela disse, olha, o caso do doutor tal, assim, o que você acha? Eu falei, bom, o dinheiro não veio, o patrimônio é aqui, entra com anulação desse contrato, né? Porque o objetivo não foi alcançado. Ela falou, mas ele já consultou os melhores escritórios do Brasil e todos disseram que ele perdeu. Eu falei, eu acho que não. Bom, aí o deputado quis vir me conhecer. Falou, não, será que ela tem uma fórmula mágica? Ele veio, eu expliquei para ele o que é que eu queria fazer, como é que iria fazer, os documentos que eu precisava. Ele falou, tá bom, eu volto para falar com a senhora. Bom, ele voltou dali uns 4 ou 5 meses. Nossa. Aí ele ligou e falou, posso falar com a senhora? Eu falei, pode. Ele veio. Aí veio com a procuração, né? Pronta. Eu falei, por que o senhor demorou tanto? Ele falou, é que o meu sócio árabe, ele não queria aceitar a senhora porque a senhora é mulher. Mas aí ele morreu. Morreu semana passada. E aí eu vim aqui.
Ganhei. Ganhou o Devolvi processo. todo o patrimônio dele. Olha isso, tá Entendeu? vendo? Então, eu não sei o que acontece com muitos advogados que têm, sabe, não tem um feeling, sabe? Eles não são assim, sabe? Detalhistas? Não é detalhista. Empenhados? Empenhados, eles não têm, assim, garra, sabe? Para ir atrás. Força de vontade para bater na porta. Olha só, nesse caso, era um ano eu falei, ó, e tinha na procuração, no contrato, tinha conta bancária eleita. Tinha que depositar o dinheiro naquela conta. O que eu fiz? Falei, eu quero, desde o começo dessa conta, eu quero todos os extratos bancários para provar que o dinheiro não veio. Porque senão trabalho. eles iam dizer, foi, não sei, foi. Não. Então, vieram caixas e caixas para o meu escritório de Meu documentos, de tudo. Então, é assim, se você não presta atenção nos detalhes, nas entrelinhas, Aí não perde a adianta, ação. você perde, não consegue. Então, eu sempre fui assim, sempre, sabe, indo a fundo. Às vezes nem interessa, às vezes é uma coisa que nem Poderia interessa. passar, mas você fala Poderia não. passar, eu falei, não, mas eu vou ver o que é isso. Tem que ter imaginação e assim, sabe, ter garra Exato. para ter sucesso. Não são todos os processos que eu vai ganho ter também, êxito, né? Não claro. é. Não é porque, às vezes, o processo já está falido, né? Já veio. E eu explico, olha, o máximo que a gente pode fazer aqui é ganhar tempo para você se estabilizar, mas você já perdeu. Entendi. Então, não tem. Agora, quando eu vejo uma chance, aí vai. E assim, a importância, então, de você ter um bom advogado desde o início, né? Desde o início. Então, pode ser que no meio do processo, você vê que aquele profissional não está te atendendo e se você for mudar, muda muita coisa. Aí não adianta. Tem cliente que muda 2, 3 advogados, não adianta, sabe por quê? Se você não escolher um bom no começo, esses outros não vão conseguir seguir a tua tese. Entendi. Não tem como consertar. Não tem como mudar da água para o vinho. Não tem como consertar aquela tese. Ele deu início numa tese que, por exemplo, eu não concordaria com aquela tese. Então não adianta. Não adianta. Eu não pego subestabelecimento, sabe? Tese entendi. que já, processo que já. Porque senão eu não vou conseguir. A não ser que eu veja uma chance, Entendi. né? De ajeitar Dar uma aquilo. ajeitada. Mas senão, não aceito, não. E assim, atualmente tá difícil você escolher profissionais, né? Porque eu vejo pela questão até de colegas, parceiros de negócios, pedindo indicação. E não existe como você saber se ele realmente vai ser bom para você ou não, né? Olha, você o que eu faço quando indicam, falo, olha, você paga a minha consulta, você me conta o caso, eu vou te dizer se eu quero ou não. Certo. Se eu vejo chance de Ou ganhar, não. porque também eu não vou me queimar. Claro. Né? E aí a pessoa já sai com uma análise da Aí já história sai com dela. uma análise e já sai com uma certa, assim, orientação. Ela pode até contratar lá Então, o advogado não vai lá tá do no bairro escuro. dela. Pelo menos não está no escuro. Entendi. Então, Perfeito. Mas é assim, sabe? Precisa ter vocação. Então. Se não tiver vocação, não adianta. Eu tenho uma colega, eu não vou citar o nome nem quem é, porque senão ela vai ficar possessa. Bom, lá quando eu engravidei do meu filho, do Luiz Felipe, eu ia sair um tempo, né? E a minha ex-sócia tinha saído do escritório e ela veio, contratei, né? Essa moça para trabalhar comigo. E aí ela veio e ela tinha assim um histórico que não era a vocação dela ser advogada, mas ela me disse que a mãe dela tinha rogado uma praga, ela não gostava muito de estudar, que mesmo que ela tivesse 30 anos, ela iria se formar. Aí ela fez um outro curso, aí resolveu fazer direito por alguma razão, conseguiu se formar com 30 anos. Com 30 anos. A praga, diz que praga de mãe não pega. Olha aí. Bom, ela veio trabalhar comigo e, na época, assim, não era digital,
você distribuía, você tinha que ir lá no fórum para distribuir uma petição. Sim. Né? Então tinha um processo lá, a criança passando fome e tal. Eu falei, olha, vai lá no fórum, despacha com o juiz, porque se você for jogar no distribuidor, vai levar 10 dias até chegar nele. Você vai na sala dele, pede para ele despachar, explica que é urgente, que a criança está passando fome e tal. E ela foi. O meu escritório fica a meia quadra do fórum. Ela foi. Foi, não sei se você já foi numa audiência, né? Eu já. Tem um tablado onde fica a mesa do juiz e uma mesa assim onde ficam. Então ela é baixinha, tal, subiu naquele tablado para explicar para o juiz. Ele olhou assim, de cima a baixo para ela. Tem uma, não é regra, é um ditado que diz que todo juiz, quando entra na carreira, recebe uma espada, porque ele engole aquela espada e fica assim naquela, né? Um ditado aí no meio. Ali, arrogância, né? Aí ele falou, a senhora não sabe que não pode subir aqui? Ela queria explicar melhor para ele a petição. Ela foi andando para trás e caiu de costas em cima de uma caixa de ovos de Páscoa. Isso tudo lá na hora do... Tudo lá na hora. Então, o juiz, o assistente, todo mundo para ajudar, quebrou todos os ovos, o salto quebrou, teve que descer do fórum até o escritório com aquele sapato na mão. Então, é assim, entendeu? São coisas engraçadas que acontecem e aí... E nem todo mundo tá 100% para a profissão, né? Não tem. Não Bom, adianta nunca forçar, mais né? ela entrou numa audiência. Numa sala, não. Traumatizou Então, mesmo, traumatizou. Agora, eu queria entender um pouquinho sobre a história do Rotary. O Rotary, parece que você foi a primeira mulher presidente do Rotary, é isso? É assim. Quando eu me casei com o pai dos meus filhos, ele já tinha sido governador do Rotary. O governador governa todo um distrito de clubes de Rotary. E aí, eu era uma profissional, né? Então, o Rotary só aceita como sócios, né? Profissionais. Tem que ter uma profissão e tal. Só que o estatuto do Rotary proibia o ingresso de mulheres. Era só para homens. Eu comecei a frequentar, não como rotariana, mas ia nos eventos com o meu marido e tal. E muitos vinham, perguntavam alguma coisa, né? Alguma consultinha ali. Bom, aí, isso lá em 95, 94, 92, 3 mulheres de Duarte, na Califórnia, se insurgiram contra esse estatuto e alegaram indiscriminação. Discriminação. E aí chegaram até a Suprema Corte americana e a Suprema Corte decidiu que era discriminação mesmo e obrigou o Rotary a incluir mulheres nos clubes. Só que, para você entrar, você precisava ser convidada. Entendi. Continuava mais ou menos, precisava ser convidada. Mas aí, em função do meu marido, né, ter muito prestígio lá, ter sido governador, e os companheiros lá, né, gostavam muito de mim, aí me convidaram e eu fui a primeira mulher a ser presidente de um Rotary Club em São Paulo. Nossa. Fiz muitas coisas legais, porque eles atentam muito assim para as coisas da comunidade, né? Para a juventude. Tem o programa de intercâmbio, né? Para jovens. Então, é muito legal. É muito bacana. E eu lembro que tem a Fundação Rotária. A Fundação Rotária arrecada fundos exatamente para esses jovens, né? Certo. Porque eles vão para o intercâmbio, ficam um ano lá e arrecadam. E a gente tinha sempre, eu sei que na minha gestão, eu ganhei em primeiro lugar em contribuição para, assim, dado, né, o número de associados que eu tinha, né? Mas eu ganhei em primeiro lugar para contribuição da Fundação Rotária. Então foi muito legal. Mas quando eu me separei desse meu marido aí, desse cidadão, aí eu achei que devia sair também, porque é um ambiente também, né,
Mas eles não queriam que eu saísse, não. Entendi. Mas aí eu achava que não tinha mais ambiente, né? Entendi. E para quem não conhece o Rotary, o que seria o Rotary hoje? Como ele atua? Bom, o Rotary é internacional, né? Então ele atua junto à comunidade. Certo. A comunidade. Então Trabalhos tem sociais. vários trabalhos sociais, não só isso. Então ele atua, por exemplo, junto aos jovens. Então tem várias atividades para os jovens. Tem o intercâmbio internacional. Tem, assim, tem a Casa da Amizade, que aí sim são atividades mais para as pessoas mais necessitadas, então ajudam, tal. Mas, essencialmente, é um clube de profissionais. Então, é para desenvolver caminhos, né, de comunicação entre os profissionais daquela comunidade. Entendi. Então, eles se ajudam mutuamente. Então, por exemplo, você precisa de um advogado. Aí tem lá no seu clube, você vai e consulta esse advogado. Tem um industrial, ele fabrica, sei lá, alguma coisa. E aí sempre... Então, é um clube de profissionais. De profissionais. Não é um clube de benemerência. Entendi. Não. Entra numa das avenidas, né, que eles chamam de avenidas. Numa das avenidas, eles até incluem, mas não é isso. Entendi. Entendeu? Porque senão vira uma ONG de caridade. Não é. Com certeza. Tá, perfeito. E até falando, porque o Rotary é internacional, me veio aqui uma pergunta, né? Você fala italiano, né? E essa questão de experiência internacional, ela influenciou na sua carreira, na sua vida? Ah, sim, muito, né? Muito porque, veja bem, quando eu ia cobrar pensão alimentícia de um jogador de futebol que estava morando em Londres ou em Portugal. Então, eu ia pessoalmente. Tinha que entrar lá no Poder Judiciário daquele país, entrar com a requisição e cobrar dele naquele país. Entendi. Então, é assim... você abre, né, alarga seus horizontes. Com certeza. Então, num caso desses, fui atrás de muitos jogadores de futebol. Tinha um nicho lá no escritório que era... Né, teve um que ele foi citado em Porto Alegre. Certo. E eu fiquei sabendo que ele ia tinha sido vendido e estava devendo pensão alimentícia. Tinha sido vendido para um clube lá de Portugal. Certo. Aí o que eu fiz? Peguei, chama-se carta rogatória. É uma citação do juiz, que é quando é exterior. Tá. Peguei essa carta, legalizei aqui, peguei um avião e fui para lá. Certo. Dei entrada no Ministério de Relações de Lisboa. Ele chegou num dia e eu cheguei na semana seguinte lá. Nossa. E aí contratei um advogado, um colega lá para acompanhar essa carta rogatória, para saber para ele me informar quando ele ia ser citado, porque o clube tinha que ser citado para depositar, descontar diretamente a pensão do salário dele. Então, fiquei lá uma semaninha. Aí, como era um feriadão, depois eu desmembrei minha passagem, fui para Paris, porque eu amo Paris e não sou boba. Fui. Quando eu voltei, o colega já estava me mandando a citação, a rogatória cumprida. Nossa, então foi bem rápido. Ele estava louco, ele ligava para ela, eu vou matar aquela advogada baixinha, eu vou não sei o quê, vou não sei o que lá. Eu falei, Não, e para você ver, né? Você foi até Portugal, um outro país, e às vezes as coisas por aqui não acontecem, né? Então, eu acho que aquilo mas que sabe você o que falou... depende, né, da sua atuação, né? Então, tem processos que realmente
é desídia mesmo, sabe? Do advogado. Faz corpo mole. Faz corpo mole. É. Deixa pelo tempo, igual você falou, tem 8.000 processos. Se você não for, né, ali justificar o seu, o juiz vai na fila. Sabe, tem que ficar em cima, tem que cobrar, tem que cobrar o funcionário, porque senão... E eu até acho justo, sabe? Porque com 8.000 processos em andamento, não dá... E veja bem, são 8.000 processos, no mínimo digamos que cada processo tenha 2 advogados atuando, às vezes são até mais. 2 advogados, então são já 16.000 pessoas, né, pegando no pé. Exatamente. E aí, se você não insiste, não se apresenta, eles esperam. E tem advogado que, infelizmente, é assim, né? Ele espera receber a publicação para se manifestar. Às vezes demora mesmo, né? Porque a parte começa a entrar com petição, cada petição que entra, né? E cada petição que entra, o juiz é um só. Então, são, 16.000 advogados num processo que jogam petição, né, toda hora no processo, porque é digital, tá fácil, né? Então, e ele é um só. Eu até entendo, tenho vários amigos, juízes, desembargadores, a gente tem vários, né, a gente faz vários eventos em conjunto, tal, são grandes amigos. E eles explicam isso, que é difícil mesmo. Humanamente impossível. É porque faltam juízes. Certo. Faltam E juízes. você acha que, assim, com a entrada da inteligência artificial, já existe alguns estudos que isso pode mudar essa realidade? Eu sou totalmente contra. Então, vamos lá. E continuando, doutora Raquel, eu queria entender, porque hoje fala muito da qualidade de vida, de como conciliar a vida profissional e a pessoal. Diante de várias experiências que você contou para nós aqui, né, nessa entrevista aqui no nosso podcast, como que você conciliou? Olha, eu sempre foquei muito na carreira, certo? Então, o meu grande sonho, eu já falei, não era casar, ter filhos e tal, mas quando eu decidi ter o Luiz Felipe, foi assim uma decisão muito madura, né? E eu sabia que iria, assim, talvez interferisse um pouco, mas eu não tinha muita certeza se era isso que eu queria. Mas aconteceu o milagre, sem que eu precisasse fazer nada. De repente, eu estava grávida. E hoje, Luiz Felipe é minha grande obra nesse mundo. Você teve o Luiz Felipe com quantos anos? Com 35. 35. Quase 36. Então, a carreira já estava totalmente estabilizada, consolidada. E aí chegou a fase de dizer, bom, eu vou conciliar isso também. Então, o que eu fazia? Nos primeiros meses, ele ia junto com a babá para o meu escritório. Ela ficava na sala de reuniões com ele e voltava. Quando ele fez quase 2 aninhos, aí ele foi para a escolinha, para o maternal, que era de umas amigas minhas. Então, eu deixava de manhã, ele ficava lá brincando um dia todo e pegava na volta. Então, não houve assim, sabe, um sacrifício, né? Por exemplo, os meninos estavam em casa ainda, né? Sim. Então, eu tinha um bebê e 2 adolescentes, né? Que auxiliavam ali. Então, o menino mais velho, Luiz Augusto, que é o mais velho, ele chegava da balada e ia para o quarto do nenê brincar, acordava o nenê, eu ouvia lá pela babá eletrônica o bebê rindo, e eles são muito unidos, os dois. Então, eu conciliava assim. Tudo bem, não tinha problema. Levava na escolinha, deixava. Quando viajava, eu tinha rede de apoio. Muitos congressos, tudo, tanto meus quanto do meu marido. Então, minha mãe ficava em casa. Eu tinha rede de apoio. Tinha minha mãe, tinha minha irmã. Por exemplo, faltava a cozinheira. Não tinha problema. Meu apelido era Raquel Delivery. Era tudo delivery. Não, eu não ia para a cozinha. Primeiro porque eu era uma péssima cozinheira. E eu não queria abrir mão. E vou lhe dizer uma coisa. Eu conciliei dessa forma, sabe? Sem, assim, trauma, sem pressão. Então, isso que é legal, você tá expondo isso, e você vê que é uma geração diferente dessa atual, né, que a gente vive.
Porque, assim, a pressão em cima da mulher, que ela tem que dar conta de tudo, né? Que ela tem que chegar em casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, dos filhos, né? Ela é muito grande. E a gente vê esse comportamento mudando, né? Eu falo até, assim, por mim, eu tenho meus filhos, eu também tenho apoio, mas eu não tenho hoje condições de chegar e ficar cozinhando. Não, e vou te porque dizer é muito uma- pouco tempo, e chega muito tarde às vezes. Eu vou te dizer uma coisa. O pai dos meus filhos era um grande jurista também. Eu me casei com 2 grandes juristas. Era um grande jurista na área dele, né? E então ele dizia, ele tinha um grande escritório e tal, ele dizia, ai, larga aquele teu escritório, fica em casa administrando a casa, porque era uma casa muito grande, tinha 5 empregados na casa, fora o motorista, aquelas coisas. E aí, eu nunca abri mão. E se você e quem for assistir isso aqui, quiser um conselho, jamais abandonem sua carreira. Isso. Porque se eu tivesse abandonado, depois de 14 anos, estaria desatualizada, estaria desgraçada. Por quê? A pensão que ele pagava para o menino, porque só negava, né? Só negava imagina que informação não, né? e tal. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei da pensão dele. Nunca, assim, tive problema com... Sempre fui autossuficiente, né? Mas nunca abandonei a carreira. E se for um conselho para essa nova geração... Porque a nova geração também, ela é muito ativa, sabe? As mulheres... É igualzinho. Na minha geração, assim, é igualzinho. A gente era cobrada, muito cobrada também. Muito. Como as meninas de hoje... que chegam, são cobradas. Então, nunca deixem a carreira por nenhuma razão. Porque lá na frente, se A vida não dá cobra, certo, né? a vida cobra. É, exatamente. Cobra e você não tem como. A partir do momento, olha, você pode ser médico, advogado, administrador, você pode ser o que for. Se você der um hiato na sua carreira, ficar algum tempo sem, você não volta para o mercado de trabalho. É verdade. Mesmo que você tenha autônoma, seja uma advogada que monta seu escritório. E a sua clientela que você abandonou lá atrás? Eles não voltam. Não voltam. Então, eu acho que se for, né? Se Dá um conselho fosse conselho. bom, ninguém dava, vendia. Mas eu estou Verdade. dando de graça, Tá certo? certo. Então, jamais abandonem a carreira. E filho, cresce, você tem que dar toda a atenção. Não interessa o tempo que você fica com ele. Interessa a qualidade do tempo que você tem com ele. É verdade. Então, por exemplo, você não vai ficar o dia inteiro com seu filho, primeiro, porque ele nem vai querer. E segundo... Fica adolescente, então muda tudo. Não, muda tudo. Mas olha, você sabe que na adolescência é difícil, eu lidei com vários, né? Então, eles sabem tudo, acham que verdade. tudo é... Mas parece, eu que acompanhei, parece que há, assim, um divisor de águas. Eles entram na faculdade e parece que amadurecem. Começa aquele amadurecimento, eles começam a voltar para casa. Então, mas sabe o que eu acho também, Raquel? Eu dei risada, gente, porque meu filho tá aqui, né? E é adolescente, então você foi falando, eu fui dando risada e ele dando risada pra mim. Mas eu Não acho... é assim? Olha lá. É assim. É, Então, a gente está aqui falando e olhando para o Matheus. É. Mas é assim, depois eles amadurecem e voltam para casa. Mas você sabe o que eu acho que é o amadurecer? É a rua. Ah, bom. A rua, a vida. Porque uma coisa é quando está em casa, ali sobre os nossos cuidados e tudo mais. Então, quando começa a lidar ali diretamente na sociedade, com outras pessoas, outros comportamentos, aí ensina, que é aquela história, você né? não pode jogar um adolescente na selva de pedra. Ah, não, com você tem que certeza. saber quem são os amigos, onde vai. Isso. Ah, é duro, vai buscar na balada, volta. Tudo bem. Tem que saber com quem Ainda mais anda, agora, porque né? os perigos do envolvimento, sabe, com pessoas de má fé, Muitos. jovens, né? Não viu Jovens. o caso desse rapazinho que matou agora o pai, a mãe e o irmãozinho? Ah, gente, e você viu a situação que era discutida ali digitalmente? Eu vi hoje que a garota ia matar os pais dela também. Também. Então você Então, imagina. Então a gente precisa ficar assim.
E ele falou que não se agora, arrepende. Os filhos, depois que eles passam por esse amadurecimento na faculdade, aí eles voltam. Eles voltam e falam, mãe, você tinha razão, né? Era assim, tal. Vêm, pedem conselho. Olha aí. Então, os meus filhos ligam e falam, mãe, olha, assim, o que você acha? Faço assim? É assim. É bacana, sabe? É bacana. Eu acho que é um reconhecimento, sabe, que eles têm. Só que você tem que ser dura, né? Sim. Então, Tem que ser dura, até porque até os canais digitais hoje, né? Eles, assim, dá muito acesso, né? A muita informação. E desinformação também. E não pode dar muita atenção, sabe? Porque quando o Felipe tinha, acho que uns 16 anos, 15, 16, o pai dele já estava casado com uma outra senhora, a Paula. Uma pessoa assim que ele gostava muito. E aí, um belo dia, ele implicou comigo, não sei por quê, né? Porque eu não queria que ele fizesse Aí ele chegou, ele falou assim, ai mãe, sabe, meu pai tá ficando velhinho, não era tão velhinho assim, e eu vou morar um tempo com ele, tá bom? Eu falei, é? Eu com o coração sangrando, né? Imagina. Porque, né? O Celso acho que já tinha morrido. E eu falei, tá bom. Eu falei, então, tá bom. Aí você vê quando. Aí ele arrumava as roupas que ia colocar na mala, né? Tudo em cima da cama ali. Aí todo dia ele voltava e não arrumava a mala, amassava aquela roupa. A minha empregada na época, Dazinha, que era muito esperta, ela dizia assim, ai, doutora, Felipe amassa toda a roupa. Um belo dia eu cheguei e falei assim, escuta, quando é que você vai pro teu pai? Com o coração sangrando. Ele falou, não sei. Falei, tá bom. Olha, eu vou guardar essas roupas, você decide quando. Nunca mais ele arrumou a mala, nunca mais foi embora. Olha então aí, tá assim, vendo? você não pode dar muita atenção, porque eles fazem uma chantagem emocional. Fazem, com certeza. Mas que bom, Raquel, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Foi maravilhosa. Eu espero que tenham gostado, Com né? Que tenham absorvido alguma coisa de útil, né? Nessa conversa, né? Porque é uma história de vida, né? Então, experiência, né? E eu espero que aproveitem pelo menos alguma coisa, né? Com Principalmente certeza. as jovens advogadas, os jovens advogados, né? E você tem algum recado para os jovens, assim, os que estão aí iniciando a carreira? O recado que eu tenho para eles é que eles ajam sempre com imaginação, usem a arte para qualquer peça, porque toda peça jurídica é uma arte, você usa a imaginação e ela é arte. Então, nunca usem inteligência artificial, porque isso não dá certo no direito, porque se você usar a imaginação, essa é a inteligência, tem que usar a sua inteligência. Houve um caso aí, agora há pouco tempo, um advogado lá do norte, sei lá, ele usou a inteligência artificial nos processos. Salvo engano, ele foi até condenado e perdeu o OAB. Então, é assim, sabe? Foi um escândalo. Entendi. Então, eu acho que se você não tiver vocação para essa carreira, não siga. Porque não na verdade a inteligência artificial ela veio para auxiliar os profissionais e não para usar 100%. Não. Então se você não tem uma inteligência, que é o que você falou, se não usar a arte, a criatividade, ela não vai servir para absolutamente nada. A inteligência auxiliar é um elemento de apoio para você organizar sua agenda, seu argumento, seus processos, organizar. Então, fala, tenho tantos processos, vou organizar aqui com inteligência artificial. Vou procurar a jurisprudência que cabe no meu processo. Aí sim, porque se você imaginar, se todos imaginarem, lá no fim da inteligência artificial, sempre tem a mente humana. Exatamente. Ela tem não análise, age sozinha. As perguntas, né? Então, tem um projeto do Alok agora que é para usar a arte e inteligência humana, esqueci, Keep Human Art. E ele está todo numa campanha que é para usar
não usar a inteligência artificial E não esquecer a parte humana, naquela né? parte eletrônica. Isso. Mas a arte em si, bailarinos, tal, todos têm que ser humanos. É. Não dá para ser com inteligência artificial, Exato. fazer arte E se com não perde a inteligência. essência, né? Perde a essência. Vai virar uma coisa assim robótica, então é preocupante. Então é Então é isso. isso. O conselho que eu tenho para dar para os jovens advogados é que nunca se afastem, sabe, dos princípios morais em que eles foram criados. Nunca se afastem dos estudos deles, né, do conhecimento, da leitura, porque não adianta você querer ser um advogado sem ter bagagem cultural, bagagem emocional. Tem que saber ter um E filigrana. não brincar também na profissão, né? Não. Porque ele está lidando ali com crianças, com histórias, né? E às vezes histórias assim que são porque realmente... se o jovem ele lida, por exemplo, com o patrimônio da pessoa, ganhou ou perdeu, bom, paciência, né? Tive um prejuízo aqui. Agora, no direito de família, você lida com as pessoas humanas, com crianças. Com crianças. Aí não dá para ser de qualquer jeito. Você tem a perda é irreparável, né? Você tem que ter sensibilidade. Exatamente. E é isso, olha, foi Então uma tá grande ótimo. honra participar. Adorei. E espero que a gente se encontre aí Com pelos certeza. caminhos aí cibernéticos, né? Sim, Tá e a certo? gente vai ter outras oportunidades e outras entrevistas. Gente, então é isso. Então a gente fica por aqui com a entrevista maravilhosa da doutora Raquel, com mais de 40 anos de experiência aí, né, no direito familiar. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento em todo lugar. Publica Play.